Olá, você que está ouvindo o canal Audiobooks e Terapia. Eu sou Eliana, sou psicóloga clínica e vou te conduzir nessa jornada do livro Aceitação Radical, de Tara Brach, que é o livro que nós estamos lendo. O capítulo de hoje é o 12 e ele fala sobre realizar a nossa verdadeira natureza. E ele fala sobre como que nós vamos viver aquilo que de fato nós nascemos para viver. Então, vamos começar? Uma lenda da antiga Índia conta sobre um servo almiscarado que, num fresco dia de primavera, detectou uma misteriosa fragrância celestial no ar. O aroma evocava paz, beleza e amor. E, qual um sussurro, convidava a ir em frente. Compelido a achar sua origem, o cervo almiscarado partiu, determinado a procurar por todo o mundo. Escalou picos de montanhas gelados e ameaçadores, percorreu selvas vaporosas, atravessou desertos sem fim. Onde quer que se encontrasse, o perfume ali estava. Fraco, mas sempre detectável. Ao final de sua vida, exausto da busca incessante, o cervo desmoronou. Na queda, seu chifre dilacerou sua barriga e subitamente o ar ficou repleto do perfume celestial. Enquanto jazia agonizante, o cervo almiscarado percebeu que o tempo todo a fragrância vinha emanando de dentro de si mesmo. Quando estamos presos no transe de nos sentirmos separados e indignos, a natureza de Buda parece estar fora de nós. O despertar espiritual, se é possível para esse eu defeituoso, parece estar distante, em outro tempo ou lugar. Poderíamos imaginar que a realização ocorre somente na Ásia, séculos atrás, ou em mosteiros, ou para aqueles que são bem mais devotos e disciplinados do que nós. Ainda que sigamos seus caminhos, podemos ser como o cervo almiscarado. Podemos passar nossa vida buscando algo que está bem dentro de nós. E poderia ser achado se parássemos e aprofundássemos nossa atenção. Mas, perturbados, passamos nossa vida a caminho de outro lugar. Quando amadurecemos espiritualmente, nosso anseio por ver a verdade e viver com o coração aberto torna-se mais irresistível que o nosso reflexo de evitar a dor e buscar o prazer. Podemos nos sentir maltratados e zangados com o nosso cônjuge, mas estamos dispostos a reconhecer nosso papel, a ver a dor do outro, a perdoar e a continuar amando. Se ficamos solitários ou tristes, estamos menos inclinados a aliviar os sentimentos dolorosos com comida, drogas ou atividades. Ficamos cada vez mais alinhados com o nosso destino evolucionário, que é despertar para nossa sabedoria e nossa compaixão natural. Nossa natureza verdadeira e original é descrita no budismo Mahayana como Prajna Paramita, o coração da sabedoria perfeita. Essa perfeição da sabedoria é chamada de a mãe de todos os Budas, aquela que mostra o mundo assim como ele é. Ela é chamada de a fonte de luz, de modo que todo medo, toda dor possam ser abandonados. Quando estamos em contato com nossa verdadeira natureza, estamos completamente livres do transe, não mais temerosos nem contraídos, conhecemos nossa essência mais profunda, como a consciência pura e lúcida que contempla com amor toda a criação. Aqui nós podemos fazer um paralelo, e eu acho bem pertinente dizer que é impossível nós dizermos que Jesus, ou os ensinamentos de Jesus habitam dentro de nós, se nós estivermos o tempo todo tentando fugir de estarmos com nós mesmos, o tempo todo nos criticando, o tempo todo vendo defeito em nós ou naquilo que a gente faz. Podemos, às vezes, ter um insight súbito e profundo da nossa verdadeira natureza. Entretanto,
Ficar à vontade com essa verdade, confiando nela no dia a dia, geralmente depende de um desenvolvimento gradual. Por essa razão, o processo de perceber que somos quem somos é chamado de caminho do despertar. Embora um caminho implique chegar a outro lugar, na vida espiritual, o caminho nos abre para a consciência e o amor, como escreve T.S. Eliot, estão aqui, agora, sempre. Duvidar da nossa natureza de Buda. Eu estava em meio a um retiro de meditação de uma semana, quando nosso mestre fez uma pergunta simples e profunda. Você realmente confia que é um Buda? Ou nós poderíamos perguntar, você realmente confia que Deus habita dentro de você? Minha resposta interior foi, com certeza, às vezes. Inúmeras vezes eu havia percebido meu coração e minha mente despertando para a liberdade. Naqueles momentos, a confiança surgiu de uma consciência de corpo inteiro, de que minha natureza original é pura consciência. Quando eu estava repousando nessa verdade, me sentia plenamente real e à vontade, mas sabia que também passava longos períodos a cada dia acreditando ser um pequeno eu que estava falhando e precisava ser diferente para estar bem. Querendo me tornar mais plenamente atenta a essa ilusão persistente de um pequeno eu, passei o resto do retiro me perguntando de tempos em tempos: quem eu me considero ser? Eu era uma meditadora dominada pelo pensamento obsessivo de que não se esforçava o suficiente. Eu era uma mulher em roupas sexys e indecente demais para um retiro budista. Eu era uma pessoa crítica, com comentários constantes na mente sobre a aparência e a conduta das outras pessoas. Eu era uma yogi egoísta, querendo impressionar meu mestre durante nossa entrevista. A pergunta se mostrou bem útil para revelar quão plenamente e com que frequência eu resvalava para o transe. Pude ver que, sempre que me considerava uma versão de um pequeno eu, não estava conhecendo ou confiando na presença lúcida que é minha natureza mais profunda. Embora nem sempre intenso, um sentimento de medo e separação estava sempre presente. Após aquele retiro, meu hábito de desconfiar da minha verdadeira natureza parecia ainda mais intenso. Certa manhã, Narayan estava se aprontando para ir à escola enquanto eu meditava no meu quarto. Minha mente estava razoavelmente quieta e tranquila. E, em vez de me concentrar na atenção, eu repousava na consciência, enquanto imagens, som e sensações surgiam e se dissolviam no espaço ilimitado da mente. Eu percebia a bonita liberdade de não se prender a nada e sentia uma enorme ternura pelo mundo. O perfume da natureza de Buda era vibrante e imediato. Eu me sentia tão aberta quanto o céu, tão luminosa como o sol radiante. Não havia para onde ir, nada estava faltando, nada estava fora da consciência. Então ouvi uma batida forte na porta e Narayan apareceu no meu quarto, pedindo desculpas e sem fôlego. Pediu uma carona até a escola. Ele havia corrido o mais rápido possível, mas mesmo assim perdera o ônibus. Meu universo aberto e reluzente subitamente desmoronou nos papéis e deveres de mãe. Concordei, vesti um jeans qualquer e saímos pela porta. Ao avançarmos devagar pelo trânsito agressivo do rush de Washington, fiquei cada vez mais tensa. Quando perguntei a Narayan se estava preparado para a prova de ciências daquele dia, ele murmurou: não muito. Mas questionamentos revelaram que ele havia se esquecido de trazer para casa suas anotações do laboratório do dia anterior. Eu me abstive de fazer minhas observações típicas sobre como ele organizava sua vida ou de dizer algo punitivo, mas sentia minhas entranhas se enrijecerem de irritação. Quando ele fez seu gesto habitual de ligar o rádio, eu murmurei: nem pensar, e afastei a sua mão com raiva. Ao sentir a rigidez
da minha mandíbula e da minha mente, lembrei-me de que aquela era mais uma oportunidade de praticar a atenção plena, mas aquele lembrete não passou de uma abstração. A realidade concreta era que eu estava tensa e defensiva, e uma mãe neurótica aprisionada na realidade. A consciência que eu acalentava e que havia recentemente conhecido como minha verdadeira natureza era uma fragrância em algum lugar lá fora, distante e remota. Nada tinha a ver com aquela pessoa tentando abrir o caminho no trânsito. Quando voltei para casa e estacionei na entrada, desliguei o carro e fiquei ali sentada. Às vezes, a bolha protetora do meu corpo pode ser um espaço tão bom para tocar o momento como o mais sagrado salão de meditação. De início, senti-me inquieta e tive de resistir ao impulso de disparar para dentro e checar meu e-mail e os recados telefônicos. Em vez disso, aguardei, sentindo meu corpo e percebendo que pedia mais atenção. Sentada ali, pude ver os esquilos correndo atrás uns dos outros, em torno da árvore do meu pátio lateral. Meus pensamentos também estavam correndo atrás uns dos outros, em círculos. E eu sabia que não restava nada a fazer, além de deixá-los se desenrolarem. Na curvatura dos meus ombros e nas sensações arrepiantes de fadiga, conheci o sentimento de fracasso. Eu me sentira tão pacífica e expansiva alguns momentos antes de meu filho entrar no quarto. Como pude me contrair tão subitamente? Me sentia tão inadequada, ficar tão irritada, tão rígida. Eu estava falhando em todas as frentes. Meditação, maternidade, como levava minha vida. Essa sensação de insegurança era familiar. Algum dia eu seria capaz de sustentar uma presença carinhosa e aberta pelos altos e baixos do dia a dia? No momento culminante do despertar do Gautama Buda, ele encarou a força enorme da dúvida. Havia passado a noite sob a árvore Bodhi, reagindo com atenção plena e compaixão a todos os variados desafios de Mara, o deus da ganância, do ódio, da ilusão. Quando a noite começou a enfraquecer, Gautama soube que seu coração e sua mente estavam despertos, mas ele ainda não estava plenamente livre. Mara então lançou seu desafio final mais difícil. Com que direito Siddhartha aspirava à natureza de Buda? Ou seria a natureza de Deus? Em outras palavras, quem você pensa que é? Essa voz de Mara é aquela que nos incita a nos voltarmos contra nós mesmos, a desistir da jornada, nos convencendo de que não estamos chegando a lugar algum. Em resposta a esse desafio, Gautama abaixou-se, tocou a terra, pedindo que fossem testemunhas de suas muitas vidas de compaixão. Ao tocar a terra, estava tocando também o terreno da presença desperta, o coração da sabedoria perfeita do qual todos os seres iluminados nascem. Estava invocando sua verdadeira identidade para despertar todas as dúvidas que o afastavam da completa liberdade. De acordo com a lenda, no momento em que tocou o solo, a terra tremeu e um ribombo ressoou no céu, vendo que estava enfrentando não um homem, mas o poder criativo da própria consciência. Então Mara recuou com medo. Sentada no meu carro naquela manhã, eu me lembrei de acolher meu caos de sentimentos com uma aceitação radical. A rigidez e a dureza em torno do meu coração começaram a abrandar, recebendo ou reconhecendo e permitindo a dor imediata da insegurança. Comecei a me sentir mais real e desperta. Com o passar dos minutos, me senti retornando a uma consciência calorosa e aberta. Os esquilos haviam cessado seus círculos loucos ao redor da árvore e um vento leve percorria as folhas. Por dentro, uma sensação crescente de calma. A dúvida ainda estava lá, mas eu já não me considerava uma mãe fracassada, uma meditadora inepta. Era mais como um murmúrio de um eu inquieto e cauteloso.
Para continuar me libertando de qualquer sensação de contração na individualidade, me perguntei: quem está percebendo agora? Eu só percebi a consciência. Não havia um eu para localizar. Não havia uma entidade que estava falhando. Nenhum eu que estivesse temeroso e perturbado. Nenhum ponto de apoio para a insegurança. Enquanto fluxos de sensações e emoções percorriam meu corpo e minha mente, não havia ninguém nos bastidores que os possuísse ou controlasse. Eu só conseguia achar o espaço infinito da consciência sem forma, aberto e cognoscente. Assim como o Buda tocou a terra em resposta ao desafio final de Mara, quando a voz da dúvida nos aflige, tocamos o solo imediatamente ao chegar a esse ponto. Tocamos o solo ao nos conectarmos diretamente com a terra, a vida no nosso corpo, nossa respiração e nosso estado interior. Tocamos o solo ao olhar direto para a consciência, que é a própria fonte da nossa vida. Quando nos conectamos com o que está bem na nossa frente, percebemos a verdadeira imensidão de quem somos. Ver além do eu e repousar na consciência. Eu vou fazer um breve comentário sobre esse subtítulo que a gente acabou de ler. O quanto que muitas vezes a gente aprende técnicas, a gente está super controlado, a gente está conseguindo lidar com o nosso dia a dia e de repente acontece uma situação que abre a porta assim, meio que entra derrubando tudo, né? Aquele vento forte assim na vida de todo mundo acontece isso. E a gente se desestabiliza. E é muito natural essa desestabilização. O que acontece é a culpa pela desestabilização. E ela é injustificada porque às vezes a gente não consegue mesmo se controlar. E esse auto-julgamento por ter saído daquele estado de plenitude, piora ainda mais, porque nos diz o quanto somos inadequados e muitas vezes quantas pessoas desistem da terapia, estão indo tão bem no processo terapêutico, daí só porque teve uma queda, uma situação, porque às vezes não consegue se controlar, essa pessoa desiste. Na verdade, esse processo de aceitação, ele é lento. Ele é dia a dia, você vai precisar errar para poder aceitar o teu erro. Então errar faz parte do processo da aceitação. Eu acho que isso que é a coisa mais clara que a autora ela quer deixar aqui para nós. Que errar vai fazer parte do processo de aceitação. E no momento que você estiver errando, conforme você for aceitando, naturalmente tu vai voltando para o estado de equilíbrio que você estava antes. É aceitando que as coisas não são permanentes. É aceitando o estado de impermanência de todas as coisas. Continuando, ver além do eu e repousar na consciência. Ao nos sentarmos para meditar, começamos por nossa experiência imediata. Ao oferecermos uma presença gentil às áreas que mais pedem nossa atenção, nosso corpo e nossa mente começam a se aquietar. Se olharmos de perto, reconheceremos que a sensação do eu começa a afrouxar. Nesse ponto, existe uma tendência de se enredar em uma contração sutil, mas persistente, que ainda parece eu. Eu sou aquele que está se acalmando, ou aquele que está guiando a si mesmo na meditação. Essa sensação mais difusa e indefinida do eu é o que chamo de eu fantasma. Alguns o chamam de testemunha observadora ou o eu que está observando. Embora menos aprisionador que um eu zangado ou temeroso, esse eu fantasma ainda é um apego por uma identidade que nos impede de ser livres. O Buda ensinou que se fixar em qualquer coisa, inclusive em uma sensação de ser o observador, obscurece a plena liberdade da consciência. Nesses momentos, podemos fazer como fiz no carro na entrada de casa. Podemos puxar a cortina dessa aura tênue do eu perguntando: quem está percebendo? Podemos também perguntar: o que está percebendo? Ou quem sou eu? Ou quem está pensando? Trazemos atenção plena para a própria consciência. Olhamos para dentro da consciência.
Ao investigar e depois olhar para a consciência, podemos penetrar e dissipar as ilusões mais profundas de um eu que nos mantiveram separados e amarrados. Jim vinha frequentando minhas aulas de meditação semanais havia 8 meses. Tinha me procurado após a aula diversas vezes, sentindo-se frustrado. Cada vez que sua mente se aquietava o suficiente para olhar para a consciência, ele acabava sentindo um eu testemunha. Quando perguntava quem está percebendo esse eu testemunha, o eu observador surgia de novo, preocupado por não estar entendendo. Ele me procurou de novo uma noite após a aula. Pedi que trouxesse atenção plena para as sensações, imagens e o estado de humor do eu testemunha, que ele percebia e que me contasse o que havia observado. Ele disse que viu uma nuvem de luz por trás dele e ouviu a própria voz dizendo: "Este sou eu." Perguntei: "Quem está percebendo a luz?" "E a voz?" Sua resposta foi imediata: "Eu, é claro." Contou que estava irritado, como se alguém, eu, ou budismo, estivesse desafiando o eu que ele sabia ser real. Após alguns minutos, seu aborrecimento se transformou em desânimo. E Jim disse categoricamente: "Não sei o que devo fazer, estou confuso. E toda essa meditação me deixa incomodado." Ao olharmos para a consciência, se estamos ansiosos e tentando ter uma experiência específica, nossa atenção, em vez de ser imparcial e espaçosa, fixa em pensamentos, sons e sensações. Em vez de reconhecer e aceitar o fluxo dinâmico dos fenômenos, sentimos-nos compelidos a nos agarrar a algo, qualquer coisa. Tentando nos orientar, pegamos um instantâneo mental da nossa experiência e acrescentamos um comentário. Embora pudéssemos inicialmente olhar para a consciência sem ideias ou expectativas, em poucos minutos estamos de volta à nossa mente conceitual, tentando entender o que está acontecendo. A forma mais básica de fazer isso é se ater ao conceito de um eu estável e duradouro. Tentamos garantir nossa identidade definindo claramente nossa experiência. Encorajei Jim a explorar como poderia relaxar mais plenamente enquanto praticava olhar para a consciência. Compartilhei com ele as instruções que meu mestre de meditação tibetana, Sokhoni Rinpoche, dá para reconhecermos nossa verdadeira natureza. Olhe e veja, solte e seja livre. Rinpoche ilustra esse conselho primeiro erguendo as mãos a uma pequena distância do rosto, com as palmas para fora. Nossa atenção, tal como as palmas voltadas para fora, está sempre no cinema da vida, o mundo exterior assim como o interior. Virando as palmas das mãos para si, ele demonstra o ato de olhar direto para a consciência. Olhe e veja, libertando o nosso foco dos pensamentos e de outros objetos da experiência. Olhamos direto para quem está olhando. Então, com solte e seja livre, as mãos de Rinpoche descem suavemente para repousar no seu colo. Quando olhamos para nossa consciência e vemos o que é verdadeiro, relaxamos, nos entregamos completamente a essa realidade. Na semana seguinte, Jim permaneceu após a aula e me contou que, enquanto meditava na noite anterior, havia alcançado uma experiência de profunda consciência, como acontecera tantas vezes antes. Depois que sua mente se aquietou, ele sentiu a testemunha, como uma esfera familiar de brilho atrás dele. Ficou curioso e indagou: "Quem está percebendo isso?" Em suas palavras. Eu conseguia sentir a tensão na minha mente querendo me localizar, mas na verdade não conseguia achar nada para pousar. Naquele instante, antes que minha mente acorresse com qualquer explicação, relaxei por completo. Foi assim. Não havia nada sólido, nada parado, nenhum eu estava ali. O mundo inteiro era consciência.
Em uma clássica história zen, o discípulo Rui Ka pede a seu mestre: por favor, me ajude a aquietar minha mente. O mestre responde: traga sua mente para que eu possa aquietá-la. Após um longo silêncio, Rui Ka diz: mas não consigo achar minha mente. Pronto, responde o mestre com um sorriso. Eu a aquietei. Como, Rui Ka? Como, Rui Ka? Quando olhamos para dentro, não existe nenhuma entidade, nenhuma substância mental, nenhum eu, nada que possamos identificar. Existe apenas consciência, consciência aberta e vazia. Não conseguimos localizar nenhum centro, nem podemos achar uma borda para nossa experiência, a não ser que nos acorrentemos de novo nos pensamentos ou nos agarremos às sensações ou sentimentos desejados. Não temos onde nos apoiar, nenhum chão firme, o que pode ser desconcertante, assustador e incrivelmente misterioso. Embora possa existir uma profusão de atividades, sons, sensações, imagens, não existe algo a que se ater, nenhum eu nos bastidores controlando as coisas. Essa visão que não encontra coisa alguma é o que os mestres tibetanos chamam de a visão suprema. Mas esse vazio, essa insubstancialidade, não está vazio de vida. Pelo contrário, a consciência vazia está cheia de presença, viva com cognoscência. A própria natureza da consciência é uma cognição incessante do fluxo de experiências. Nesse momento em que você está lendo, sons são ouvidos, vibrações são sentidas, formas e cores são vistas. Essa cognição ocorre instantaneamente, espontaneamente, como um céu iluminado pelo sol, a consciência radiante em cognoscência e ilimitada para abarcar toda a vida. Como Jin descobriu, para reconhecer essa consciência pura é preciso afrouxar o véu de histórias, pensamentos, carências e temores que recobre o nosso ser natural. Sri Nisargadatta escreveu: o mundo real está além de nossos pensamentos e ideias. Vemo-lo além da rede de nossos desejos divididos em prazer e dor, certo e errado, dentro e fora. Para ver o universo como é, você precisa ir além da rede. O que não é difícil, pois a rede está cheia de furos. Nossa atenção está sempre fixada em algo, um comentário adulador que alguém fez, nosso plano para o próximo sábado, uma imagem de nossa cozinha suja, a recapitulação de uma discussão. Nossa realidade são os pensamentos e dramas que vemos em nossos filmes mentais. Vamos além da rede, soltando nossas histórias e atividades e retornando para a consciência. É como olhar para o projetor e perceber que é a luz que está dando vida às imagens. Olhamos para o vazio, que é a fonte criativa, todas as histórias e emoções, para o espaço fértil sem forma que dá origem a toda a existência. Ali, vemos o universo como ele é. Tudo o que podemos ver, ouvir, sentir ou imaginar, todo esse mundo é uma exibição fantástica, surgindo e desaparecendo na consciência. Quando surgem pensamentos, de onde vêm? Para onde vão? Quando você explora olhar para o espaço entre os pensamentos pelos furos da rede, está olhando para a própria consciência. Você pode se sentar tranquilamente e apenas ouvir por um tempo. Observe como sons surgem e se dissolvem na percepção sem forma. Consegue observar o início dos sons? O fim dos sons? Os espaços entre eles? Tudo está acontecendo na consciência, sendo conhecido pela consciência. Olhe e veja, solte e seja livre. É revolucionário e anti-intuitivo. Em vez de tentar controlar ou interpretar nossa experiência,
Nos treinamos para relaxar nosso controle. Ao relaxar com lucidez no que está bem aí, somos levados para casa, para o mistério e a beleza da nossa natureza profunda. O mestre escreveu: a felicidade não pode ser encontrada por grande esforço e força de vontade, mas já está presente no relaxamento e na entrega. Não se esforce, não há nada a fazer. Apenas a busca da felicidade nos impede de enxergá-la. Não acredite na realidade das experiências boas e más. Elas são como um arco-íris. Queremos captar o inapreensível. Você se exaure. Querendo captar o inapreensível, você se exaure em vão. Assim que você relaxa essa avidez, o espaço está ali, aberto, convidativo e confortável. Então desfrute, tudo já é seu, não procure mais. Nada a fazer, nada a forçar, nada a querer, e tudo acontece por si mesmo. O caminho do despertar é um simples processo de relaxamento desperto e profundo. Vemos o que está aqui, neste momento, e nos entregamos à vida exatamente como ela é, tão libertadora. Tal como a prática, reconhecer nossa consciência natural exige cada vez menos força ou sensação de fazer algo. Em vez de subir um morro para desfrutar uma vista, estamos aprendendo a arte de relaxar lucidamente e habitar toda a vista. Olhamos de volta para a consciência, então simplesmente relaxamos no que é visto. Ficamos mais em casa na consciência do que em qualquer história de um eu que está falhando ou em nosso caminho para outro lugar. Estamos em casa porque vimos e experimentamos em primeira mão a vasta e brilhante presença que é a própria fonte do nosso ser. Perceber nossa natureza como vazio e amor. No budismo, o vazio aberto e luminoso da consciência é nossa natureza absoluta, nossa natureza original e imutável, incondicionada, atemporal e pura. Quando trazemos essa consciência ao mundo relativo da forma, o amor acorda. Acolhemos o fluxo da vida em constante mutação, este mundo que vive, morre e respira, como presença acolhedora e um coração sempre aberto. O que nossa mente reconhece como consciência vazia, nosso coração experimenta como amor. Nosso ser reside no manifesto e não manifesto, no absoluto e relativo. Em verdade, corporificada no Sutra do Coração, é considerada a joia dos ensinamentos. Como diz o Sutra, forma é vacuidade. Vacuidade também é forma. Vacuidade nada mais é do que forma. Forma nada mais é que vacuidade. O oceano sem forma da consciência dá origem às ondas variadas e incessantes da vida. Emoções, árvores, pessoas, estrelas. Vendo que toda a vida brota de uma percepção, percebemos a conexão e sentimos a plenitude do amor. Ao acalentar todos os seres vivos com compaixão, reconhecemos a consciência vazia e luminosa que é a nossa fonte comum. Amar a vida e perceber nossa essência como consciência sem forma não podem ser separados. Como expressa o provérbio japonês, ver a pura consciência sem nos engajarmos amorosamente em nossa vida é um devaneio. Viver neste mundo relativo sem visão é um pesadelo. Podemos ser tentados, às vezes em busca do não apego, a nos distanciarmos da confusão do nosso corpo, de nossas emoções, de nossos relacionamentos. Esse afastamento nos lança num devaneio desencarnado que não se baseia na consciência do nosso mundo vivo. Por outro lado, se imergirmos nos dramas mentais e nas emoções impermanentemente da nossa vida, sem lembrar a consciência vazia e luminosa que é a nossa natureza original, nos perdemos no pesadelo de nos identificarmos como um eu separado e sofredor. Às vezes, nossa consciência mais profunda da interdependência entre amor e vacuidade advém quando estamos enfrentando a angústia da perda,
Isso ocorreu comigo recentemente, ao perder a minha cachorrinha, que era uma das minhas melhores amigas. O nome dela também era Tara, e era uma poodle comum, preta. Era cheia de bom humor e brincadeira. Eu tinha a clara sensação de que ela me estimulava nas subidas íngremes do nosso percurso de corrida. Quando eu perdia a velocidade, ela começava a correr em círculos ao meu redor. Sua intenção não foi má nas poucas vezes que correu na minha frente e me jogou estatelada no chão. Ela se surpreendia, ficava triste, era gentil. Muitos de nós conhecemos essas amizades. Elas são discretas, geralmente ficam em segundo plano. No entanto, amparam nossa vida. Tara teve um tumor cerebral que levou 6 meses para ser diagnosticado. Ficou letárgica e descoordenada, mas continuava me seguindo, se esforçando para ser uma boa companhia. Quando percebemos o problema, fiz de tudo para salvar sua vida. Ela tinha uma estante de remédios só dela e suportou com paciência vários meses de radioterapia. Eu tinha esperanças, apesar de tudo. O tratamento falhou e as dores pioraram. Devido aos esteroides, seus pelos começaram a cair em tufo. Eu acordava de manhã e encontrava ao pé da minha cama com mais de uma área vermelha ferida de pele exposta. Ela continuava abanando o rabo debilmente ou me dando uma lambida leve e afetuosa. Mas não queria enfrentar o dia. Senti que não tinha outra opção senão encerrar sua vida. Lembro-me perfeitamente do olhar confiante quando fiz com que subisse na plataforma de aço do consultório do veterinário. Ela estava tranquila e preparada quando ele injetou as substâncias químicas que pararam seu coração. Quando meu veterinário me deixou sozinha com o corpo de Tara, fiquei abalada com a perda e chorei muito. Eu acariciava e beijava sua cabeça querida, sentindo sua presença e sua ausência em volta de mim. Minha querida amiga tinha ido embora. Ela nunca mais se alegraria ao me ver. Correria comigo, dormiria quentinha ao meu lado. No entanto, aquele vínculo amoroso, dolorido, estava tão presente e vivo. Segurando-a, abraçando-a, senti como este mundo de formas amadas se desenrola como uma força implacável, dominante. Vacuidade é forma. Parecia que tudo o que existia no mundo eram aquelas tremendas ondas fluindo por meu eu desesperado. Eu senti uma profunda ligação, perda, dor, amor. Não havia nada a fazer a não ser incluir na consciência uma onda de dor após outra. Contudo, enquanto essa dor de partir o coração vinha acontecendo, também senti uma presença suave, um compassivo estar com minha dor. Essas enormes ondas de tristeza eram acolhidas no espaço e na bondade da consciência. Quando perguntei quem estava percebendo, o fluxo de sensações pesadas de dor estava aparecendo e se desdobrando em uma vasta e aberta consciência. Ao me entregar àquela abertura lúcida, não havia um eu que possuísse o sofrimento, nem um amigo a perder. Eu podia ver como aquela exibição tão viva estava apenas acontecendo, de modo semelhante ao movimento do vento ou ao súbito escurecimento antes de uma tempestade. Forma é vacuidade. Havia só o campo terno da consciência experimentando o surgimento e o passar da vida por ela. Todas as nossas emoções, talvez a dor em especial, se acolhidas com aceitação radical, podem nos transportar para a verdade do Sutra do coração. O poeta David Whyte escreveu: aqueles que não resvalam abaixo da calma, superfície do poço da dor, submergindo em sua água negra até onde não podemos respirar, nunca conhecerão a fonte da qual bebemos, a água secreta, fria e clara, nem descobrirão, reluzindo no escuro, as pequenas moedas redondas jogadas por quem desejava algo diferente. A nossa dor é o reconhecimento honesto de que essa vida dourada é passageira. Não importa o que perdemos,
Nos abrimos para o oceano da dor porque estamos lamentando toda esta vida fugaz. Mas nossa disposição de mergulhar nas águas negras da perda revela nossa fonte, a percepção amorosa que é imortal. A aceitação radical é a arte de se engajar plenamente nesse mundo, importando-se de todo o coração com a preciosidade da vida, ao mesmo tempo que repousamos na consciência sem forma que permite que esta vida venha e se vá. Existem momentos em que as formas que surgem em nossa vida naturalmente estão no primeiro plano da consciência. Quando Tara morreu, eu teria evitado e adiado a dor se não tivesse trazido uma presença plena às ondas de dor que passavam por mim. Quando estamos repletos de carência, dor ou medo, olhar prematuramente para a consciência pode ser um meio de nos desligarmos da crueza bruta das nossas emoções. No entanto, embora precisemos claramente acolher essa vida, não podemos tomar nossa experiência com aceitação radical se esquecemos a abertura da consciência sem forma. Nos momentos em que olhava para a consciência, eu estava vendo a natureza imutável e atemporal que era a essência da minha cachorrinha Tara. E é a essência vazia de todos os seres por toda parte. Tal era a fonte daqueles olhos que me olhavam tão calorosamente. A consciência que nunca pôde ser perdida, apenas esquecida. A frase que mais marca esse subtítulo é essa que diz que se emergirmos nos dramas mentais e nas emoções impermanentes da vida, sem lembrar a consciência vazia e luminosa que é a nossa natureza original, nos perdemos no pesadelo de nos identificarmos com um eu separado e sofredor. Em resumo, esse subtítulo ela vem dizendo que é muito importante a gente entrar em contato conosco mesmo e que quando nós realmente saímos, imergimos, a gente não fica afogado nos dramas mentais e nas emoções que são impermanentes, elas não são para sempre, nem o luto, é algo que você vive para sempre. Você precisa imergir, ou seja, você sai, você se levanta daquela água, daquelas emoções impermanentes da vida. E todas as vezes, se nós imergimos desse drama, dessas emoções, sem lembrar a consciência vazia e luminosa que é a nossa natureza original, ela vem falando que se nós não lembrarmos, eu vou tentar explicar aqui com as minhas palavras, se nós sairmos desse oceano de emoções super dolorosas e impermanentes que é muitas vezes a nossa vida, sem nos lembrar que a nossa consciência original, ela é luz, ela é luminosa, nós sempre vamos nos perder no pesadelo de nos identificarmos com um eu separado, sofredor e impossibilitado de sair daquele lugar. E aí muitas vezes entra aquele padrão de vitimismo, porque a pessoa não consegue, ela não sabe como. E por muitas vezes eu fico pensando que essa pessoa às vezes pode até fazer a psicoterapia, mas ela talvez não esteja sendo conduzida para um processo de sair fora desse oceano de emoções tão tristes, perturbadoras e sofredoras que ela vive. Então, o ato de emergir desse lugar, sair desse lugar, quando você emerge, você precisa lembrar que você tem uma mente iluminada, uma mente que pode te levar para outros lugares, como se fosse um farol que vai te iluminar para outros lugares, porque se você se esquecer disso, de fato, você vai ficar realmente afogada dentro desse mar de dor. O caminho para casa, adentrando a presença incondicional. Em uma das lendas de Jataka, histórias de ensinamento míticas, baseada nas vidas anteriores de Buda, conta-se que o Buda foi um bom mercador de uma pequena aldeia no norte da Índia.
Certa tarde, ele estava trabalhando em sua loja quando olhou para fora e viu uma pessoa bela e luminosa atravessando a praça. Então ele ficou pasmo. Enquanto continuava olhando, sentiu o coração se iluminar em celebração. Nunca em toda a sua vida tinha visto um ser humano irradiando compaixão de modo tão visível. Nunca havia sentido o divino resplandecendo com tanta imanência. O mercador soube imediatamente que queria servir aquele ser e dedicar sua vida a despertar tal amor no próprio coração. Com grande carinho, preparou uma bandeja de frutas maduras e chá para oferecer como refeição. Saiu para o dia iluminado de sol, avançando com atenção plena e alegria até o ser luminoso que parecia estar aguardando por ele. De repente, quando o mercador estava no meio da praça, a luz do dia virou treva. A terra tremeu com violência e a fenda apareceu no solo entre ele e aquele que desejava servir. Raios atravessaram os céus escurecidos e ele viu os olhos brilhantes e a boca sangrenta de demônios aterrorizantes. Foi cercado pelas vozes de Mara. Retorna, dá meia volta, é perigoso demais. Tu não vais sobreviver. Enquanto os trovões abalavam o ar, as vozes o alertavam. Este caminho não é para ti. Quem pensas que és? Volta à tua loja, à vida que conheces. Aterrorizado, o bom mercador estava prestes a dar meia volta e fugir para se proteger. Mas naquele momento seu coração se encheu de um desejo tão grande que poderia preencher o universo inteiro. Aquele desejo de amor e liberdade foi mais forte que qualquer voz de advertência. Com a imagem do ser radiante em sua mente, ele deu um passo para dentro do caos escuro de Mara, e outro, e mais outro. Os demônios desapareceram, a luz brilhante do dia retornou e a terra se recompôs, curada e íntegra. O mercador, tremendo de vivacidade, transbordando de amor e gratidão, viu-se postado bem na frente da figura luminosa. O grande ser o abraçou, dizendo: muito bem, Bodhisattva, muito bem. Continua caminhando pelos temores e dores desta vida. Continua caminhando, seguindo teu coração e confiando no poder da consciência. Continua caminhando um passo de cada vez e conhecerás uma liberdade e uma paz além de toda a imaginação. Ouvindo aquelas palavras, o bom mercador sentiu todo o seu ser encher-se de luz. Olhando em torno, viu aquela mesma presença divina reluzindo no solo, nas árvores, nos pássaros, em cada folha de grama. Ele e o grande ser, e cada parte deste mundo vivo pertenciam à presença iluminada e radiante. Por mais espessas que sejam as nuvens de medo, vergonha e confusão, podemos, como mercador, lembrar nosso desejo de despertar a compaixão, nosso desejo de ser sábios e livres. Lembrar o que acalentamos nos orienta a acolher nosso medo e nossa dúvida com consciência. Procedendo assim, momento após momento, encontramos aquilo que almejamos. Quando Mara aparece, podemos despertar dando apenas um passo, tocando o chão deste momento presente com a presença compassiva. Durante uma agressiva troca de palavras, damos um passo, sentindo com consciência a pressão crescente no nosso peito, o calor em nosso rosto. Quando nosso filho está com febre alta, damos um passo trazendo consciência ao nosso medo, enquanto colocamos uma compressa fria na testa dele. Quando estamos perdidos após o anoitecer numa cidade desconhecida, damos um passo observando com consciência a opressão da ansiedade, ao virar outra esquina para uma rua desconhecida. Este é o caminho. Chegar repetidas vezes ao momento em que, com uma consciência gentil, tudo o que importa no caminho do despertar é dar um passo de cada vez. Estar disposto a aparecer até certo ponto, tocando no solo apenas neste momento. Tudo o que importa no caminho do despertar
é dar um passo de cada vez. Estar disposto a aparecer até certo ponto, tocando no solo apenas nesse momento. O caminho da aceitação radical nos liberta das vozes de Mara, que nos dizem que estamos separados e somos indignos. Sempre que nos tornamos plenamente presentes, descobrimos a lucidez e o cuidado natural que nos são inerentes. Passamos a entender, de forma viva e celular, quem realmente somos. Há um poema de Rumi que diz assim: sou água, sou o espinho, que prende a roupa de alguém. Não há nada para acreditar. Só quando deixei de acreditar em mim, cheguei a esta beleza. Dia e noite guardei a pérola da minha alma. Agora, neste oceano de correntes peroladas, perdi de vista qual era a minha. Quando vivemos na consciência, vivemos no amor. A consciência amorosa que desejamos não é uma fragrância distante, um tesouro achado somente após uma árdua jornada. Não é um tesouro pelo qual precisamos lutar, o que precisamos proteger. Como o cérvão mascarado percebeu ao morrer, a beleza que tanto desejamos já está aqui. Ao afrouxar nossas histórias de quem nos consideramos ser, ao adentrar, vigilantes apenas este momento, vemos que nada falta, nada está fora deste oceano de correntes peroladas. Muitas vezes nos desviamos do caminho e perdemos de vista nosso ser essencial. Porém, lembrar o que amamos nos guia de volta à presença sagrada. O livro tibetano dos mortos oferece a garantia mais profunda. Abre aspas. Lembra-te destes ensinamentos. Lembra-te da luz clara, da luz brilhante da tua própria natureza. Não importa aonde ou quão longe vás, a luz está a apenas uma fração de segundo, a meio fôlego de distância. Nunca é tarde demais para reconheceres a luz clara da tua própria consciência pura. Podemos confiar na consciência e no amor, que são nosso verdadeiro lar. Quando nos perdemos, precisamos apenas pausar, olhar para o que é verdade, relaxar nosso coração e chegar novamente. Essa é a essência da aceitação. E esse livro termina por aqui. Este último subtítulo, ela vem de uma forma mais poética, um tanto ritualística do próprio budismo, né, trazendo a forma como ela enxerga esse momento de conexão consigo mesmo. E aí a gente pode também trazer para a nossa vivência mais ocidental, que nós somos mais utilizando a visão mais do cristianismo, aonde essa luz está dentro de nós, Deus é a luz que está dentro de nós. Quando você olhar para você e você perceber que mesmo diante de todas as dores e os desabores da vida e as situações que você perde o controle, ainda assim, você para, respira, entra em contato com você mesmo, vai sentindo a energia dentro do teu próprio corpo e você vai mentalizando e observando que a respiração que você tem, o sopro de Deus em você, a tua própria vida, a tua própria respiração, te conecta com o ser mais supremo. Então, existe uma grande luz dentro de todos os seres, segundo ela vem trazendo. E nós podemos olhar que todos têm a possibilidade, enquanto estão vivos, de se conectar com a luz, de viver de uma forma mais autêntica, de viver de uma forma que seja mais equilibrada para todo o planeta, sendo bons, tentando nos conectar não só com os outros, fazendo bem para o outro, mas também fazendo bem para a gente mesmo, não nos esquecendo de nós mesmos em detrimento das outras pessoas. E esse livro termina aqui. Muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Se você tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo neste mesmo vídeo, que assim que eu ver e eu puder, eu vou respondendo para vocês aquilo que tiver ao meu alcance. E eu já te convido
para seguir o canal, se você não segue, compartilhar com quem possa também aprender um pouquinho, compartilhar esse aprendizado. E nós nos vemos em breve com o próximo livro. Até mais! Livros que a gente vai colocando aqui, tá bem? Até mais, gente. Obrigada por ter ficado até aqui.